Queridos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Prazer em estar convosco nessa oportunidade. Eu quero tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo louvor. Jesus disse em João 15:5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. A unção é dele, a glória também é dele, o louvor é para ele. A de bueno que me ouve pertence a ele. A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele, e o pregador que vai pregar é dele e está na mão dele. Tudo aqui pertence a ele, a Jesus Cristo. Somente a Jesus sejam dadas toda a glória, toda a honra e todo louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito e preciso que o Espírito de Deus me ajude a pregar sua palavra aqui esta noite. Querido, que alegria retornar a De Bueno por mais uma vez, agradecer ao nosso Deus por me dar a oportunidade de retornar a esta casa e agradecer ao nosso presidente. Deus abençoe nosso pastor Edmar, a pastora Lélia Rezende. Deus seja louvado pela vida deste casal. Obrigado por me permitir retornar a este santo altar para falar de Jesus e de sua palavra. Deus seja louvado pela vida do nosso pastor e da nossa pastora, estendendo meus agradecimentos a Deus pela vida do pastor Victor, mais conhecido carinhosamente por Vitinho. Deus abençoe a sua vida poderosamente. É uma alegria poder estar aqui nesse altar. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo de número 1. Acho que vocês nunca me viram pregar sobre Ruth. Capítulo de número 1, versículo 1. Irmãos, eu uso o iPad, não é por moda não, tá? É à vista mesmo. A gente vai ficando velho. Tão pouco. A gente vai ficando velho. Dia 16 agora eu faço 48 anos. Já estou chegando aos 50. Espero ter puxado a mesma genética do meu pai, que está com 105 anos e está lúcido, está de pé, não perdeu um dente da boca, irmão. Quantos acharam? Digo amém. E sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou com ela as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto da terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar aonde estivera,
e as suas noras com elas. E indo elas caminhando, voltaram para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai a cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada um em casa de seu marido. E beijando-as, elas levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vós sejais por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando dissesse: tenho esperança, ou ainda esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-ei por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Versículo 16. Disse porém Rute: não me instes para que te abandone, e deixa-te seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E você diz amém. Tome seus assentos em nome de Jesus. Queridos, não há uma definição concernente o autor deste livro. Alguns chegam até a atribuí-lo a Samuel, mas não há uma definição de quem é o autor do livro de Rute. Embora não sabemos a autoria do livro, mas conhecemos por permissão de Deus o conteúdo deste livro. O contexto mostra que havia uma crise instaurada no tempo dos juízes em Belém. Esse período era um período em que Israel havia apobrecido demais, estava muito pobre, porque Israel estava em desobediência a Deus. E essa desobediência não causou apenas um estrago na vida espiritual do povo, porque todo estrago nunca começa de fora para dentro, mas sempre começa de dentro para fora. Israel começou a abandonar a Deus, começou a dividi-lo com outros deuses, começou a servir a outros deuses. E se há uma coisa que Deus não aceita, é ser dividido. O nosso coração, o seu coração, o meu coração deve ser o centro de Deus, deve ser aonde Deus deve se assentar, deve ser o trono de Deus, aonde Deus deve se assentar. Uma vez que Deus não está aqui, parece que automaticamente reportamos Ele à cruz. Parece que Ele ainda está crucificado na pessoa de Jesus. Uma vez que abandonamos Ele, uma vez que tiramos Ele de dentro de nós com as nossas atitudes, isso faz com que nosso coração deixe de ser o centro. Deus deixa de ser o centro da nossa vida. A Bíblia diz que nesse período Israel abandona Deus. E quando abandona Deus, começa a haver um castigo, uma permissão de um castigo pela parte de Deus. O contexto fala que esse período em que Noemi, Elimeleque, Quileon e Malom saem de Belém, é justamente o contexto dos Juízes do capítulo de número 6, como afirma a maioria dos estudiosos da Bíblia.
É um período em que Israel está plantando, mas Israel não colhe. É um período em que Israel está semeando, mas Israel não colhe, porque a Bíblia diz que tudo que eles plantavam, tudo que eles semeavam, vinham os midianitas e tomava tudo. Ou seja, nesse mesmo ambiente em que eles estavam semeando, nenhuma colheita chegava até os seus celeiros, porque eles semeavam, mas não colhia, ao ponto de Juízes capítulo de número 6 dizer que Israel naquele período empobreceu muito. E é dentro desse contexto que um homem chamado Elimeleque, esse homem que agora é pai de família, está pensando na sua casa, está pensando na sua família, ele vai tomar uma decisão agora. Vamos sair de Belém e partirmos para uma terra próxima. Pelo menos a minha família vai ter o que comer, pelo menos eu vou ter como amparar minha família. A Bíblia diz que este homem vai tomar a decisão de sair de Belém. Sabe por quê? A palavra Belém quer dizer casa do pão, e na casa que deveria ter pão, a casa agora está sentindo a falta do pão. Olha para cá, olha que coisa extraordinária. A Bíblia não diz que Elimeleque estava em pecado, a Bíblia não diz que Ruth estava em pecado, a Bíblia não diz que Malom, que Leon, filhos desse casal estavam em pecado, mas por causa de um contexto em que a nação abandonava Deus, esta família vai sofrer as consequências por causa de um ato que eles não cometeram. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que essa família vai dar um jeito de sair dali de Belém e partir para as regiões de Moabe. Agora olha para cá para ver se você dá glória. No mesmo ambiente, só um pouquinho do retorno aqui, no mesmo ambiente, no mesmo lugar que uma família vai sair de Belém, vai procurar recurso fora, no mesmo ambiente aonde tem uma família que sai, tem outra que fica e vai usar de estratégia para prevalecer no período da crise. Sabe quem é? Se os estudiosos da Bíblia, se os teólogos acertarem em dizer que o contexto em que eles estão saindo de Belém é o período em que os midianitas estão devastando Jerusalém, está devastando Belém, então isso implica dizer que é o mesmo tempo em que vive Gideão. Repita comigo, Gideão. Então tem uma família que sai, tem uma família que vai embora, mas tem outra família liderada por outro líder chamada Gideão que permanece. Olha para cá, se na família de Elimeleque está tendo déficit, está tendo prejuízo, na família de Gideão tem um homem que vai usar de estratégia, e ao invés de ficar no lugar do malhando trigo, aonde deveria se malhar o trigo, ele vai para o lagar, um lugar escondido, um lugar que jamais se imaginaria que estaria alguém ali naquele momento malhando trigo, porque lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de pisar a uva. Agora dá glória se tu pegar, na casa de muita gente faltava pão no período da crise, na casa de muita gente faltava comida no período da crise, mas na casa de Gideão ainda havia provisão. Um homem usava de estratégia, na casa de Gideão tinha estratégia. A Bíblia diz que na mesma casa que está faltando pão, tem
uma casa chamada Casa de Gideão, que esse homem está usando de estratégia para prover para ele, para prover para sua casa inteira. Escute, não julga quem vai, não julga quem não suporta, e também não julga quem fica. A família de Elimeleque foi, mas a família de Gideão prevaleceu. Aprenda, são estratégias diferentes. Tem gente que Deus vai dar direção para sair, mas tem outros que Deus vai dar direção para ficar. Olha para mim. Ambientes iguais, crise igual, mas estratégias diferentes. Não aponte quem não aguentou, e não aponte quem tomou a decisão de ficar. Você não lembra no período da pandemia? Aqui na pandemia minha igreja fecha. Na mesma pandemia alguém disse: aqui na pandemia minha igreja não varreu as portas. Não aponte quem fechou e não aponte também quem deixou as portas abertas. Cada um teve as suas razões. Agora olha para cá. A Bíblia diz que a família de Noemi, ela não está tendo alimento, ela está vivendo um momento de muita escassez, mas mesmo assim a família está completa. A família agora vai em direção a Moabe. Repita comigo: Moabe. Ela vai em direção a Moabe, e a Bíblia diz que quando chega em Moabe, ele se estabelece, a família se estabelece. Mas o que vai acontecer naquela casa pode acontecer na minha. O que vai acontecer naquela casa pode acontecer na sua, porque ninguém está livre. A Bíblia diz que essa família sai de Belém e vai em direção a Moabe, estabelecendo os planos. O chefe daquela casa, o sacerdote daquela casa, ele tem em mente: eu vou prover para minha família, eu vou prover para minha casa, eu vou proteger meus filhos, porque isso é instinto, isso é responsabilidade do homem como provedor, como marido, como provedor, como chefe daquela casa, como provedor. A Bíblia diz que assim vai Elimeleque para lá. Só que a Bíblia diz que vai acontecer naquela casa o que pode acontecer na casa de qualquer pessoa. Por alguma razão Elimeleque morre. A Bíblia não fala o porquê Elimeleque morre, mas a Bíblia diz que por alguma razão ele morreu. E agora olha para mim. A mulher que tinha toda a sua esperança no seu marido como provedor, a Bíblia diz agora que a morte ceifa seu esposo. Imagina a mente de Noemi. Quem é que vai prover? Quem é que vai trazer para dentro de casa? Quem é que vai trazer o pão de cada dia? Ei, mas quando ela olha para Malom e Quilion, ela observa que seu pai deixou neles a sua genealogia, deixou neles agora o primogênito, o que poderia ajudar sua mãe. Mas como toda mãe sabe, como todo pai sabe, não criamos filhos para nós, preparamos eles para o mundo, preparamos eles, a mente deles, preparamos a estrutura deles para ser também como nós, ser um pai de família, se for um homem, ser responsável, ser fiel, ser educado, ser uma pessoa respeitadora, ser o provedor da casa, preparamos ele. Assim também se for uma menina, a mãe aconselhando ela para o porvir, ser uma boa esposa, ser preparada para ser uma mãe de família, ser uma mãe de filhos, preparando ela, o emocional, psicológico. Não criamos filhos para nós, mas preparamos
todos eles, assim também Noemi tinha que lidar com aquilo que seria certo, é o futuro. A Bíblia diz agora que os meninos crescem, e quando eles crescem, eles vão conhecer agora as duas moabitas. O primeiro nome de uma chama-se Ruth, o nome da outra chama-se Orfa, ou como alguns querem dizer, Ofra. A Bíblia diz agora que a mãe vai ao casamento deles, eles vão casá-los. Uma vai casar com uma moabita chamada Ruth, e a outra vai casar com a moabita chamada Orfa. Eles se casam. Ruth está só, os filhos já não moram mais com ela, porque a Bíblia diz: deixará o homem ao pai e à sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne. Olha para mim, ela está sem esposo, e agora ela está sem seus 2 filhos dentro de casa. Mas acredito que de tempo em tempo Noemi ia ver seus filhos iam ver sua mãe, suas noras iam ver sua sogra. De tempo em tempo aquela família é unida. Você vai observar dentro do texto que aquela casa é unida, porque olha para cá, dá glória só se tu pegar, porque vai haver um vínculo sendo criado entre Ruth e Noemi, porque são 10 anos de casado com seus filhos. Repita comigo: 10 anos. E nesses 10 anos, vínculos de sentimento estão sendo fortalecidos, ao ponto de Ruth não considerar mais Noemi apenas como sua sogra, vai tratar ela como se fosse sua mãe, a ponto de Noemi não considerar apenas Ruth como sua nora, mas vai tratar ela como sua filha. Ou seja, o vínculo vai sendo gerado, até porque há uma brecha no coração de Noemi, há uma lacuna no coração de Noemi. Ela perdeu seu esposo, ela não casa depois que se torna viúva, ela permanece viúva. Olha para cá, ela está olhando para Quilion, ela está olhando para Malom, e está vendo nos seus 2 filhos a imagem do seu marido que ela havia perdido. Só que vai passando os anos, passa-se 10 anos. 10 anos depois, a morte visita aquela casa pela segunda vez. Olha para mim, só um pouquinho do meu grave aqui. Sabe o que vai destruir Noemi por dentro? Porque a morte naquela família quebra a ordem da vida. Porque a ordem da vida, a ordem cronológica da vida, ela disse: eu perdi meu marido. Há uma inconformidade ao perder o marido, mas agora a morte quebra a ordem cronológica da vida, porque a ordem cronológica da vida é os filhos enterrarem os pais, nunca os pais enterrarem os filhos. Mas quando essa ordem se inverte, quando essa ordem é quebrada, o coração é quebrado juntamente com essa ordem, o sentimento é dilacerado, o coração é totalmente dilacerado, desfigurado, porque agora o esposo ela já não tem mais, e quem ela mais amava, que era Quilion e Malom, agora ela vai ter que sepultar seus 2 filhos. O coração de Ruth, o coração de Noemi está totalmente dilacerado, ela está totalmente em frangalhos o seu coração. Agora já não resta mais nada, porque quem fez ela sair de Belém é ela obedecer à liderança de seu esposo, o entendimento de seu esposo. Agora ela perde
perde o esposo, mas tem 2 filhos que estão casados em Moabe, então ainda prendia ela em Moabe. Ela estava naquela terra mesmo não sendo dela, porque seus 2 filhos estavam morando lá. Só que agora seus 2 filhos morrem. Seu coração está dilacerado. E sabe o que ela vai fazer? Olha para mim. Ela vai decidir voltar. Não só porque não tinha mais razão para estar ali, porque ela não estava ali apenas por causa do lugar, tanto que não era, porque depois ela sai. Ela estava ali por causa de uma obediência a seu esposo e de uma necessidade. Mas quando ela perde seu marido, seus 2 filhos, chegou lá em Moabe, o texto diz, e chegou aos ouvidos de Noemi que o Senhor havia trazido pão para Belém. Oh não, você não pegou. Dá glória só se tu pegar. Olha para cá, ela sai de Belém por causa da crise. Diga, crise. Agora ela vai voltar para Belém porque a crise acabou. Dá uma olhada para o teu irmão, diga assim, dê glória, porque a crise não dura para sempre. Oh glória, eu já estou esquentando as turbinas. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim, fique em paz. Tudo que começa uma hora vai terminar. A crise não dura para sempre. Aleluia. Se Deus der a ordem, essa enfermidade acaba. Se Deus der a ordem, teu filho volta para a presença. Se Deus der a ordem, teu marido volta para casa. Se Deus der a ordem, esse lar é reconstruído. Se Deus der a ordem, tudo que você perdeu volta para sua mão. Não, você não pegou, por isso não deu glória. No livro de Joel, Deus abriu a boca e disse, Israel, houve arrependimento. Vocês entenderam que eu não quero as vossas vestes rasgadas, mas o vosso coração. Assim diz o Senhor, houve tempo de desonra, mas eu mesmo digo, haverá agora o tempo da dupla honra. Oh glória, oh glória. Há tempo para começar e há tempo para terminar todas as coisas. Não pegou, por isso não deu glória. Até o grandão da Galileia disse, eu sou o alfa, o começo, eu sou o ômega, o final. O que eu comecei, eu também terminarei. Eu estou indo devagar, porque eu estou com a costela quebrada. Então tem hora que eu tenho que puxar. Quebrei a costela tem 1 semana. Jesus falou com as mãos furadas, com os pés furados, com as costas dilaceradas, com 1,5 centímetro de espinho no crânio. Ele disse, perdoa porque não sabe o que falam. Imagina se eu não vou pregar sobre ele com a costela quebrada. Oh glória, eu vou falar e dar glória se tu pegar. A costela está quebrada, mas a unção está em dia. Aleluia, aleluia. Eu já estou sentindo a presença do grandão da Galileia aqui. Aleluia, aleluia. Oh glória. Você não pegou, por isso não deu glória. Olha para cá, daqui a pouco ela vai tomar uma decisão. Eu vou voltar para casa.
porque agora eu fiquei sabendo que existe pão na casa do pão. Aleluia. Aprenda, Deus estava usando os midianitas para tratar Israel. Agora a terra que faltava pão, agora tinha pão em abundância. A Bíblia diz que Noemi vai voltar para casa, e quando ela vai voltar para casa, ela chama Ofra, ela chama Ruth e diz: minhas filhas, não vai dar para mim ficar mais aqui, eu vou voltar para Belém, porque o meu Deus restaurou minha cidade, o meu Deus colocou a mão sobre a minha cidade. Olha para mim. Daqui a pouco as duas noras olham para ela e diz: nós voltaremos contigo. Ela disse: não precisa. Volte para a casa de vossos maridos, volte para as vossas casas. Fique aonde vocês moravam com meus filhos. Fique lá. Fique lá e com os vossos deuses. Repita comigo: com os vossos deuses. Fique lá. E eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar para minha cidade, eu vou voltar para minha nação, eu vou voltar agora para o meu povo. Daqui a pouco ela olhou para Orfa e disse: Orfa, volte para a vossa casa, volte para a vossa família, volte para os vossos deuses. Até que Orfa abraça ela, dá um beijo nela. Orfa começa a chorar e disse: sogra, eu estou indo embora, eu estou indo embora. Ela olha para Ruth, daqui a pouco ela disse: Ruth, vai embora, faça como Orfa, volte para sua casa. Só que ao invés de Ruth fazer assim, ó, estou indo embora, Ruth abraça a sua sogra e diz: eu não vou embora. Por que você não vai embora? Porque aonde você for eu irei. O seu povo agora será o meu povo, o seu Deus agora será o meu Deus. E aonde você pisar, ali pisarei eu. E aonde você for sepultada, ali sepultarei eu. Olha para mim. Eu vou falar, Jesus. Quem é que Ruth quer seguir? É uma milionária? Quem é que Ruth quer seguir? É uma mulher famosa? Quem é que Ruth quer seguir? É uma mulher que é fazendeira? É uma mulher viúva, cheia de dores, cheia de percas, que não tem nada para oferecer a Ruth. Ruth quer ficar do lado de alguém que não tem nada. Ruth quer ficar do lado de alguém que não tem um bem material para lhe oferecer. Vai ficar ao lado de alguém que não tem casa para morar, que não tem marido, que não tem um filho para lhe dar como esposo. Ruth vai tomar a decisão e dizer: não, se tu não der glória, eu vou soltar o microfone agora. O teu Deus a partir de agora é o meu Deus. Oh glória! Se tu não pegar isso aqui, vou soltar esse microfone agora. Ela está dizendo assim: antes de você chegar na minha vida, eu era politeísta, eu adorava deuses, mas eu olhei sua conduta na perca, eu olhei como você se posicionou numa terra que não era sua.
Você já está aqui há mais de 15 anos, mas mesmo assim não negou a fé no seu Deus. Você estará aqui há mais de 15 anos e não abdicou do seu Deus para adorar o meu. Você não está na sua terra junto com a sua família de sangue, mas ainda assim não negou quem você serve. Você não negou a sua fé. Dá glória só se tu pegar. Eu já li os 4 capítulos. Em nenhum dos capítulos a Noemi pregou para Ruth dizendo: serve o meu Deus, siga o meu Deus. Sabe como é que Noemi pregou para Ruth? De boca fechada, com as atitudes dela, como ela se comportou na crise, como ela se comportou na prova, como ela se comportou no momento mais difícil. Posso te fazer uma pergunta? Quem é você quando não está aqui? Quem é você quando não está num ambiente em que você costuma servir? Quem é você quando está em outro estado? Quem é você quando está em outro país? Quem é você quando está perto de gente que não é crente? Quem é você quando está perto de pessoas que não professam a mesma fé que você? Eu vou falar e dar glória só se tu pegar. Noemi não ganhou Ruth de boca aberta, Noemi ganhou Ruth de boca fechada. Eita glória! Ela ganhou Ruth de boca fechada. Mesmo de boca fechada ela pregava para Ruth. Não pegou, por isso não deu glória. Seu filho está vendo como você se comporta, mãe. Sua filha está vendo como você se comporta, pai. Seu patrão que não é crente está vendo como é que você se comporta. Naquela faculdade os professores estão vendo você como crente, como você se comporta. Quando todo mundo é treva e você é luz. Quando todo mundo bebe, olha para cá, nunca vai ser aonde você está. Você pode estar na boca, você pode estar num baile, você pode estar numa festa junina, você pode estar no meio de um show. Nunca vai ser aonde você está, mas será quem você é, aonde você se encontra. Pega. Era Noemi dizendo: estou na terra dos deuses, mas só adoro um. Oh, glória! Eu vou voar aqui hoje, hein? Eu estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga assim: aonde não der para pregar de boca aberta, prega com a vida. Prega de boca fechada. Eu tô sentindo a presença do grandão da Galileia, Vitinho. Cadê você que vai abrir a boca para dar aquele glória? Aleluia! Seus filhos estão vendo suas atitudes. Sua esposa que não é crente está vendo sua atitude. Ela não quer ver sua mudança de roupa. Ela não quer ver seu penteado no cabelo. Ela quer ver sua mudança de vida, seu comportamento diante das adversidades. Olha para mim. Você sabe por quê Noemi não foi abandonada por Ruth? Porque Ruth não amava Noemi pelo que Noemi proporcionava a ela. Ruth amava Noemi por aquilo que Noemi era.
Eu vou falar algo aqui, não se espanta não. 80%, para não ser muito exagerado, 70% das pessoas que andam com você não gostam de você. Se não gostam, por que anda? Elas não gostam de você. Elas gostam do ambiente que você proporciona a elas. Deixa de proporcionar um ambiente que elas somem. Mas eu quero profetizar. Esses amigos ambientes somem, mas vai aparecer os amigos Ruth, vai aparecer os amigos Jonatas, oh glória, vai aparecer o amigo Silas, aleluia, aleluia. Vai aparecer os amigos Arão, vai aparecer os amigos oh glória. Eu vou falar e dar glória só se tu pegar, aleluia. Amigos do churrasco tem, porque churrasco é proporcionalidade. Amigos do shopping tem, porque shoppings é proporcionar ambiente. Amigo para viajar tem, porque viagens é proporcionar ambientes. Mas a hora que quando olharem para você, vê que você não tem nada, oh glória, vê que você não pode oferecer nada, é nessa hora que os amigos de verdade como Ruth, amigos leais, amigos leais. Não. Aleluia. 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 Se tu não voar comigo aqui agora, Deus vai fazer com que você conheça quem está ao seu lado pelo que você é, e não por aquilo que você tem. Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré? Aleluia, aleluia. Olha para cá. Ela vai mostrar lealdade a Noemi. Repita, lealdade. Lealdade é estar com você em todos os momentos. Se você está bem, eu estou contigo. Se você está mal, eu estou também. Se você tem, eu estou ao seu lado. Se não tiver, eu estou também. Se a empresa estiver de pé, eu estou contigo. Se quebrar, eu estou também. Não, eu vou falar. Olha para mim. Arrebentam a mulher de Jó, arrebentam ela. Você acha que ela disse para Jó: amaldiçoa teu Deus e morre? Por quê? Não é porque seu marido perdeu tudo, é porque ela está vendo o estado que o marido dela está tão deplorável, que a única forma que ela encontra de amenizar o sofrimento do marido dela é dizer: amaldiçoa Deus e Deus te mata logo. Olha para mim. Eu não sei quanto tempo Jó ficou daquele estado, mas imagina estar do lado de um homem que não pode trabalhar, não pode prover, não pode dar conforto, não pode ter vida íntima, não pode ter nada e ainda merece cuidados, e não abandoná-lo. Ela está dizendo: eu não casei contigo pelo que tu tinha, eu casei por quem você é. Oh glória, oh glória. Agora olha para mim para ver se tu dá glória. Aleluia. Ela vai fazer Ruth abandonar os deuses e servir apenas um Deus só. Ela vai dar glória apenas para um Deus só. Ela vai adorar agora um Deus só. Não pegou, por isso não deu glória. Aleluia.
Tem gente que vai bater no seu ombro e vai dizer assim, ó: eu já te observava há muito tempo, eu já observo você já faz tempo, eu observo suas atitudes, eu observo sua postura, e se um dia eu for crente, eu quero ser como você é. Se um dia eu servir o teu Deus, eu quero ser como você é. Seu modo de agir está influenciando alguém, seu modo de agir está influenciando a vida das pessoas. Agora olha para mim. Noemi vai voltar para casa sem nada. Chegou com a família, chegou com o marido, chegou com filhos, e agora vai voltar sem marido, sem filhos, e apenas com uma moabita, uma mulher estrangeira, e vai voltar para casa. Ei. Olha para mim. Noemi, quando voltou, não deu satisfação para ninguém. Não ficou falando que perdeu o marido e que voltou sem nada. Ela só acreditou que o mesmo Deus que permitiu a sua casa ser invadida, oh glória, pela morte, era o mesmo Deus que ia continuar cuidando dela e não desamparando a vida dela. Oh glória. Se tu não voar comigo, eu vou soltar o microfone agora. Até no meio dessas percas, Deus ainda está no controle. Até no meio do teu caos, Deus ainda está no controle. Ô trovão, eu não sei, mas eu perdi tudo, Deus está no controle. Trovão, tudo que eu mais amava eu perdi nessa vida, Deus está no controle. A Bíblia diz que no meio da tormenta, Deus ainda tem seus olhos abertos. Ô glória. Não, se tu não der glória, eu vou soltar esse microfone agora. Amós capítulo de número 1, versículo de número 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e o Senhor sabe os que nele confiam. Cadê os que confiam em Deus? A glória. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Ei, olha para mim. Quando ela chega em Belém, olha para mim, sem marido, sem filhos, e com uma mulher estrangeira ao lado dela. E agora, Ruth encontra em Belém um parente próximo de seu esposo chamado Boaz. E ela olha e diz: ele pode redimir tudo que eu perdi. Ele pode restituir-me. Olha para mim. Talvez foi no meio dessas percas que você passou a medir suas palavras. Talvez foi no meio de tantas percas que a humildade começou a brotar em seu ser. Talvez foi no meio dessa quebrança toda financeira que você aprendeu a respeitar seu semelhante e viu que no final você é como qualquer um. Vai para o mesmo lugar que todos vão, vai para a mesma sepultura que todos vão. Aprendeu que dessa vida você não leva nada. Eu vou falar, foi através dessas percas e dessas quebranças que você parou de valorizar coisas para valorizar pessoas. Oh glória. Eu vou falar,
Talvez você dava mais importância para as coisas do que para as pessoas que estavam perto de você. Desprezava o momento com os filhos, desprezava o momento com a família, com a esposa. Oh glória, não pode. Aleluia, esse tempo é precioso. Meu pastor, essa semana mesmo, foi ontem de ontem, eu falei, vamos reunir. Aproveita que esse tempinho está frio aqui, vamos reunir. Peguei minha esposa, peguei meus filhos, eu disse, vamos fazer um culto aqui agora. Vamos introduzir nossa casa na presença de Deus. Eu orei, meus filhos oraram, minha esposa orou, cultuamos a Jesus. Oh glória, sabe por quê? Isso são momentos que nós temos que valorizar. Coisas não se levam, olha para cá. Você não pode botar R$1 milhão dentro de você, mas você pode guardar um momento desse até o último dia da sua vida. Oh glória, oh glória. Percebeu que você está mais humilde? Percebeu que você está mais pé no chão? Percebeu que você está mais espiritual? Percebeu que você está amando mais, perdoando mais? Deus está dizendo, eu permiti você ir. Voltou sem nada, mas está voltando quebrantado, está voltando mais humilde. Mas se prepara, eu já preparei Boaz, eu já preparei um remidor, eu já preparei um provedor. Vou falar, olha para o teu irmão, diga assim, na sua ida pode haver perca, mas na sua volta haverá provisão. Remanagacheia, demanagachuri de remanaia. Você não pegou, por isso não deu glória. Já tem um provedor te esperando. Oh glória, já tem um provedor aguardando por você. No teu momento de luto, no teu pior momento, o provedor vai estar te aguardando e dizer, eu estou aqui para restituir, eu estou aqui para te remir, eu estou aqui para trazer o que foi perdido e devolver na sua mão novamente. Oh glória, oh glória. A Bíblia diz que Noemi instrui a Ruth a chegar próximo de Boaz. Quando de repente ele conhece, olha para mim, ela conduz Ruth a trabalhar no milharal de Boaz. Quando Boaz chega na sua fazenda e diz, quem é essa mulher? Os servos dela dizem, essa mulher é Ruth Moabita, veio junto com Noemi, parente próximo, seu parente, sua parente próxima. Ela veio de Moabe. Sabe por que ela está aqui? Porque ela foi fiel em todos os momentos a Noemi. Ele olhou e disse, deixa ela ficar até o final da colheita, e deixa ela usufruir mais da colheita do que qualquer outra pessoa. Eu quero honrar a fidelidade dessa mulher. Não, você não pegou. Eu quero honrar a fidelidade dessa mulher. Eita, se tu não voar comigo, eu vou soltar esse microfone agora. Noemi fez, a Ruth fez aquilo por Noemi, sem esperar nada em troca. Essa é a maior grandeza que um ser humano pode oferecer a outro. É dar o que ele tem sem esperar nada em troca. Estar ao lado dele pelo que a pessoa é e não pelo que ela tem. Mas mesmo, olha pra cá, não há renúncia nessa vida que não seja recompensada. Vou falar mais uma vez, não há renúncia nessa vida que não seja recompensada. Jesus disse assim, se você deixar pai, mãe, deixar tudo para trás,
mas por amor a mim eu restituirei 100 vezes mais nessa vida, e na próxima vida eu ainda te darei a vida eterna. Não retorno aqui. Já está chegando a minha hora. Ei, olha para mim. Boaz disse: deixa ela colher mais do que qualquer uma. Primeiro Boaz observou ela de longe. Diga: de longe. Pega. Boaz deu testemunho. Alguém deu testemunho para ele e disse: ela foi fiel a Noemi. Ruth volta para casa e conta o fato a Noemi. Daqui a pouco Noemi instrui Ruth a se aproximar de Boaz. Quando de repente a Bíblia diz que Noemi olha para ele e diz: por que você não casa com ela? Seja o remidor dela. Ele disse: mas eu preciso ir à cidade, porque tem parente mais próximo do que eu. Quando chegou à cidade, disse: eu preciso que tu faça a remissão de uma terra e case com uma mulher. Ele disse: quem é essa mulher? É uma moabita, o nome dela é Ruth. Ele disse: eu não vou estragar minha linhagem por causa dela. E na sucessão, sabe quem era? Boaz. Ele não era o primeiro, ele era o segundo na linha de sucessão de remidor. Sabe quem é o sucessor agora? Repita comigo: Boaz. O texto diz que Boaz vai casar com Ruth. E diz assim: Ruth, você não vai ter apenas tudo o que eu tenho. Noemi também vai ser abençoada, porque eu vou remir as terras dela também e vou devolvê-la. Não, você não pegou, por isso não deu glória. Eita glória! A mulher que Ruth menos imaginaria, que Noemi menos imaginaria, que iria abençoar a vida dela, o casamento de Ruth abençoou a vida de Noemi. Oh glória! Não, você não pegou, por isso não deu glória. Boaz não abençoou só a vida de Ruth, Boaz abençoou a vida de Noemi também. Oh glória, o parente remidor de Noemi remiu a vida de Ruth, abençoou a vida de Ruth e abençoou a vida de Noemi. Ei, olha para cá. O remidor de Ruth foi Boaz. O remidor da Edebueno não é Boaz. O remidor da Edebueno chama-se Jesus de Nazaré. Quem pode abrir a boca para dar glória para Jesus? O remidor da Edebueno chama-se Jesus de Nazaré. Eita glória! Não, se tu não pegar, vou soltar um microfone, hein? Chegou no evangelho, baixinho meu tecladista. Chegou no evangelho igual Noemi chegou em Belém, sem nada. Tem gente aqui que chegou sem esperança, sem vontade de viver, sem família, destruído por dentro. Aí chegou aqui na Edebueno, nosso pastor pregando, apresentou o nosso Boaz. E você descobriu que por causa dele você vai ter direito ao nome, o livro no nome do livro da vida. A dignidade vai ser restaurada, a família vai ser restaurada, a vida espiritual vai ser restaurada, a vida material será restaurada, e o nome do grandão da Galileia será glória. Oh glória!
Oh, glória! Eu estou todo arrepiado. Segura na mão da pessoa que está no seu lado e diga assim: conta daqui a alguns dias, haverá uma restituição poderosa da parte do teu remidor. Oh, glória! Oh, glória! Não, se tu não pegar, vou soltar o microfone agora. A palavra remidor também significa resgatador. Vai haver o resgate. Vai haver o resgate daquilo que era seu. Vai vir para sua mão, vai vir para sua casa, vai vir para sua família. Cadê você que vai abrir a boca para... Fique de pé aí, em nome de Jesus. Já está na minha hora, não é isso, Vitinho?